Feito, pessoal. Voltamos ao nosso TDE invertido. Então, vamos lá. Primeira coisa, compartilhar a tela aqui. Então, tá. Então, aqui está a coluna, né? E aqui é um dos exemplos, um dos passos, né? Então, assim, ó, eu vou explicar, então, mais ou menos aqui. Então, nós temos alimentação, né? Essa alimentação, então, entra na coluna. Eu pedi para vocês clicarem aqui. Então, tu tem a composição de entrada da coluna. Lembram lá em operações unitárias 3, no caso, a alimentação aqui, ó, está sendo uma alimentação, ó, líquido-vapor. Pode ser só líquido ou pode ser só vapor. Então, tu tem uma composição mista aqui de entrada. Tu tens aqui, ó, o peso molecular dos compostos. Não diz quem é, mas a gente, né, pode chegar pelo peso molecular. Aqui é a fração molar, né? Então, se tu tem um fluxo de entrada de 600 quilomols hora, 60% molar desses 600 quilomols pertence ao componente 1, que é o 1 aqui, ó. 40%, ou seja, 0,4 ao 2. Né? Daí tu tem a temperatura de entrada do fluido em Kelvin, que equivale a 50 graus centígrados, por isso que quando tu clica aqui, ó, ele te diz que a temperatura está em graus centígrados, embora esteja o C aqui, está em graus centígrados. Então, essa é a temperatura de entrada na coluna. E aqui é a pressão em quilopascais, que dá para mudar também, que nem foi comentado ali, dá para mudar. Mas não é esse o foco, tá? Lembrem-se, o feed, ele está te dizendo, é a informação feed, tá? Mas o que de fato está saindo? Porque ele sempre vai fazer cada azulzinho desse, o Enzo vai estabelecer um balanço de massa. Então, nesse azulzinho tem uma entrada e tem uma saída. Então, por isso que tu tem, ó, o feed e tu tem o out. O que é o out? É o que sai, literalmente. Mas, como é só uma passagem, o feed é igual ao out. Ou seja, só uma informação. E sempre que tiver o cadeadinho, tu não consegue mexer na informação. O que não tem cadeado, tu consegue mudar. Certo? Que mais aqui? Então, quando clica aqui, tu tem a coluna. Né? A coluna ela é bem mais complexa. Então, tem a parte, né, que envolve... Não, fechou. Então, a coluna em si é tudo isso aqui, ó. São todas as informações, tudo é parâmetros, né? Mas que tu pode mudar. Aqui está dizendo que tu tem 50 pratos. Desculpa, está dizendo que tu tem 60 pratos. Está dizendo que a alimentação é no 50º prato. Então, tu tem algumas, ó, a temperatura... Não, a temperatura não, a informação do TIC, né, a temperatura do indicador de temperatura, a temperatura do indicador de pressão, né? Bom, fora isso, tu pode, por exemplo, avaliar, ó, a entrada em cada um dos... Tá vendo aqui, ó, o feed, ó, e tudo em quilomol, em cada um dos 60 pratos, tá vendo? Ó? Tu pode avaliar a temperatura em cada um dos 60 pratos. Ou seja, onde é que onde é que é mais quente na torre? 318 lá no primeiro prato. Daí tu tem aqui, ó, 329, vai a 330, né? 332, ó, 332, ó, até 333 mais ou menos. Ou seja, então tu tens um fluxo de temperatura conforme os pratos aqui. Lembrando que a numeração é sempre aqui nesse sentido, para cima, né? Aqui é 0, o 1, né? E vai até 60 aqui embaixo. Ok? Então, é por isso aqui, ó, é mais quente embaixo do que lá em cima, 318, certo? Tu tens aqui, ó,
as pressões, tá? Então, tudo isso aqui é do líquido, é as temperaturas do líquido, mas também tu pode avaliar as entradas, temperatura, pressão do vapor, a saída dos líquidos, de cada um dos pratos. Então, tem como tu fazer um balanço por prato, entendeu? Então, isso é para todos os pratos. Tu vai ter a saída lá em cima, vapor vapor de entrada, né? Inlet, e tu vai ter o líquido de saída. Então, tu tem o vapor inlet, é aquele que vai sair lá em cima, que não dá para mexer aqui. E o líquido de saída é aquele que vai estar lá embaixo, certo? E a alimentação do prato, né? Então, aqui, lá no prato 50, mais ou menos aqui embaixo, né? Lá no prato 50, tu vai ter os 600 entrando, os 60% do 1, os 40% do 2. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui tu vai ter o quê? O condensador. Então, quando tu clica, tu tem as informações do condensador. Tu pode avaliar a geometria dele, porque esse aqui tu pode modificar, ó, se ele é horizontal, vertical, né? Ó, se ele é elíptico, hemisférico ou na forma de flat, o diâmetro dele, ou seja, tu tem dados reais. Numa planta tu também vai ter dados reais, está tudo em metros, ó. O volume total dele, ó, total carregado, né, da carga, desculpa, o volume total e aqui da carga, ou seja, praticamente a metade é para o fluido de refrigeração e a outra metade do volume é para o fluido a ser condensado, né? A altura, o nível dele, a altura dele, né? É a mesma coisa, ó. Os vapores de entrada, o líquido de saída e o vapor de saída, né? Que são aquelas informações, tu tem o fluido aqui refrigerante, e daí tu vai ter os dados. Entrou, saiu, aqui. Né? E tem aqui uma outra saída, que é o fluido refrigerante, sai como 14. Então, tu pode pegar todas essas informações. Notem, pessoal, isso aqui tu constrói esse diagrama. Tu tem essa opção também. Quando tu clica aqui embaixo, tá vendo? Aqui tu tem vários tipos, ó, de ícones, ó, como se fosse um AutoCAD, tá? Pode fazer reatores, bombas, tudo isso aqui tu pode construir. Não é o nosso objetivo, tá? Não é nosso objetivo fazer essa construção. Vocês estão enxergando aqui. Aqui é o split, né? O split, ele te diz o quê? A relação que tu quer. Então, por exemplo, ó, tu está tendo um split de 0,95, isso quer dizer o quê? Né? Que praticamente 0,95 está retornando e 0,04 está sendo descarregado, ou seja, tu está com uma razão de refluxo de 20, certo? Daí tem, ó, outras informações de refluxo, que são os dados do material que está sendo refluxado, e aqui é os dados do material que está sendo carregado, que é o que vai sair aqui, ó. Essa é a tua saída de produto, tá? Só que tu não vai pegar no split, tu poderia pegar essa informação no split, porque do split, ó, uma parte é produto, outra parte está retornando, que vai passar pela bomba, que também tu pode pegar informação de entrada, informação de saída da bomba, né? Um equipamento bem menos complexo, né? E aqui tem a válvula também, a mesma coisa. A válvula tem uma entrada, tem uma saída, certo? Tudo envolvendo balanços, né, de massa. E aqui é basicamente o que sai de produto, né? A tua saída, né? Porque, então, aqui ele te diz como um inlet, né? Inlet é o que está saindo de destilado. Então, ó, tu tem... Lembra lá quanto que entrou de fluxo máximo aqui, vocês lembram, pessoal? 44 e outro 42, não?
não é o peso molecular. É o fluxo em quilomol, lembra? Vou relembrar vocês, ó. 600, tá vendo aqui, ó? Isso é o que entra, 600. Então, ó, entrou 600, isso aqui é tudo fechado. Quanto que saiu aqui? Saiu aqui 16. Quanto que vai ter que sair lá embaixo? Ou seja, mais ou menos 584, certo? Tudo é por hora, ó, é tudo temporal. Então, ó, a saída aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Que aqui embaixo tu tem o reboiler, ou seja, aqui tu tem entrada de calor, a mesma dinâmica, tem a geometria, ó, tem o líquido que entra, ó, ele entra com uma temperatura de 333, aqui embaixo. Lá em cima tu vai ter um resfriamento. Então, ó, olha aqui, ó, a entrada do vapor aqui, ó, a saída do líquido aqui, ó, 329, ó, certo? Que é esse cara aqui, ó, que pode até, ó, esse aqui, ó, é o equipamento tá em watts aqui, que é o que vai gerar, que vai fazer a condensação, né? Ele tá todo em termos de energia, né? A variação energética dele. Esse ali e aqui é a mesma coisa, ó. Então aqui tu tem positivo, lá tu tem negativo, né? Por quê? Porque aqui tu tá, né? Aqui tu tá fornecendo calor e aqui tu tá retirando calor. E o que tu tens aqui, né? Mesma dinâmica, né? Tu vai ter as geometrias, né? Tu vai ter as informações do líquido que entra para o aquecimento, no caso, e tu tem o material que, né, tá descendo da coluna e aquele, porque daí o que acontece? Tu tem o material que está descendo aqui, ó, é o líquido in, ó, é o que está vindo, líquido in, e o que volta depois do aquecimento vai ser ó, esse aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu tinha sumido o negócio. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é é o vapor que retorna para a coluna. E aqui é o líquido que entra. Então, ó, vamos lá. Aqui é o líquido, inlet liquid, é o que está entrando, ou seja, é o que saiu da coluna e está entrando no reboiler. Ó. E depois tu tem o quê? Ó? O outlet vapor, que é o material que está. O que ele está fazendo? Ó? É o material que está retornando, aquecido, é o material que está retornando como vapor para quê? Para subir na coluna, né? Daí ele vai condensando, o líquido desce e assim por diante. E a última informação. Peraí. E a última informação que tinha é esse aqui, ó. Aqui tu tem, ó. Peraí, eu tenho que fechar aqui. Essa informação aqui, ó. O outer liquid, que vai ser o material que vai estar promovendo, né, esse aquecimento aqui. É a informação, né, do outer liquid, que é esse aqui, ó. Certo? Não, aqui, ó, é esse aqui, ó. É esse aqui. Que é o fluxo, é quem gera, quem fornece o calor, né, para poder ocorrer o funcionamento do reboiler aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Ó? O líquido que vai sair, porque uma parte vem, reaquece, retorna, e outra parte tu seleciona para sair como produto.
Lembram lá da matemática que a gente fez? Entrou 600. Quanto que saiu aqui, pessoal? Era 16 embaixo. 16. 584. Aqui tem que sair 584 aproximadamente. Então, bateu o balanço de massa, né? E o que aconteceu com as composições? Olha aqui, ó. Lembra lá que entrava 60-40? Aqui está saindo 0,58, 0,41. E como é que estava saindo lá em cima? Ó, estava saindo 0,96 de Z1 e 0,03 de Z2. Ou seja, a coluna proporcionou a separação de um dos componentes lá em cima, claro, com quase 100% de pureza, né? Qual deles? Qual deles que saiu com 96%? O componente 1. Quem é o componente 1? Vamos relembrar? Ó, o componente 1 é esse aqui que tem peso molecular 42, que é o propano ou é o propeno? Propeno, né? Porque o propano ele tem peso molecular maior, né? Porque o propeno tem uma insaturação, lembra? Então, pessoal, mais ou menos essa é a dinâmica. Então, o que acontece? Quando tu faz a corrida, te gera os resultados, que é o que a gente estava olhando, né? Então, assim, esse diagrama, ele é mais fácil de tu olhar os resultados aqui de uma forma, mas tu também pode olhar de uma forma gráfica, né? Que nem aqui, ó, se a gente encolhe tudo, né, basicamente tu pode avaliar o que entra, ó, o que entrou de entrada, por exemplo, entrada. Isso é o que entrou, né? Bom, o que vai sair? Ó, líquido que sai. Ó, teve uma oscilação no início do processo, oscila. Por exemplo, a Maiara agora, com essa função aí da calamidade, o pessoal teve que desligar lá no polo a operação, né, Maiara? Sim, foi parada total. Então, assim, como eles pararam, então para que a coluna ela se estabilize, olha aqui, ó, quanto tempo ela demora? Isso é real, tá? E isso aqui a gente consegue enxergar aqui, ó. Olha só, mais ou menos em torno de quase 3.000 segundos para ele estabilizar, porque aqui é sempre em segundo as unidades, tá? Ah, descobri. A tua unidade, Bruno, tu tá aí, Bruno? Tô aqui. A tua unidade não tá saindo em segundos que nem a minha, a tua tá saindo em horas. Eu acho que a minha também. Entendeu? Que nem a tua lá, tu tava com 0,06 vezes 10 a menos 2 horas. Daí tu tem que multiplicar por 3.600 para te poder achar em segundos, entendeu? Para mim, alterar e fazer que nem tá nesse Não, daí teu... não tem, daí eu não sei fazer isso. Eu não sei. Deve ser alguma coisa dentro de configuração aqui, ó. Alguma coisa de configuração de gráfico, mas esse eu não sei. Por isso que eu disse, todas as versões que eu sempre baixei, para mim, sempre veio em segundos, né? Eu não sei se eu acho, para mim é aleatório o negócio. Ele escolhe, vou escolher o Bruno para sair em horas. Se eu estou viajando, entendeu, Bruno? Mas é isso, tá? Então, aqui, por exemplo, demora em torno de quase 3.000 segundos para estabilizar a planta, né? Aí tu pega aí quase uma hora, né? Deu aqui para até estabilizar a planta. Mas depois estabiliza em quanto? Em torno de... Ó, estabiliza em torno de 560. Esse é o fluxo de lá de baixo, de saída, né? Ó, alimentação. Daí a colega, a Letícia não, a Jéssica diz, eu quero tirar um desses. Então, tu clica com o botão direito, vai aqui em propriedades, daí vai te aparecer todos eles, ó, tá vendo? Ó.
Está aparecendo todos eles. Está vendo que tem um visible aqui, ó. Se tu clica aqui, tu tira um deles, ó. Ó. Clica aqui e aplica. Ó. Saiu, tá? Entendi, obrigado. E o que sai lá em cima? Esse aqui é o que saiu na parte líquida. E o que sai lá em cima? É o vapor, ó. É esse aqui, ó. Vapor. Eu nem pedi nada, o cara se acusou, cara. Tá louco. Propriedades aqui. Tá. Daí, ó, o que eu quero? O que vai sair lá em cima, tá? Então, mesma dinâmica, ó, clica em fluxo. Ou seja, quanto que vai sair lá? É mais, lembra que eram os 16 aqui? Vai ter saído zero aqui. Não, fez errado aqui, não é esse aqui, então. Vapor. Alimentação. Espera aí, deixa eu ver aqui, como é que ele está aqui. Ah, ele está como stream distillate. Stream distillate. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho para baixo, Demônio, lá embaixo, acho que é. Em cima do líquido. Deixa eu só sair do zoom aqui, deixa eu só eliminar. Propriedades. Daí tu vai tirando ele aqui para ele ficar do jeito que tu quer, ó. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui. Ó. Perfeito. Então, ó, veja bem. Ó, no início ele saiu uma quantidade maior lá em cima, e daí provavelmente, né, foi regulando, até estabilizar com, ó, olha aqui, ó, até estabilizar com 16 mais ou menos, ó, tá vendo? Uhum. Então, zoom out, zoom out, zoom out. Então aqui, ó, alimenta o que sai lá embaixo e o que segue. Daí, por exemplo, mas eu quero ver qual foi a composição. Daí tu tem o Z aqui, ó. Tá vendo? Ó? E daí tu quer ver como é que oscilou a composição ao longo do tempo. Só que daí, o que aconteceu aqui, ó? Quando tu clicou o Z, tu tem unidades muito distintas, entendeu? Tu tá falando de 700, tá falando de 600 quilomols, e daí tu tá falando de 500 e pouco, tá falando de 16. Daí a fração molar, ela é o quê? Ela é de 0 a 1. Então, não dá para botar no mesmo gráfico. Daí tu vai ter que fazer o quê? Tu tem que criar um gráfico novo para ficar melhor a visualização. Então, por exemplo, quando tu quer criar um gráfico novo, tu clica aqui, daí tu faz isso aqui, ó. Ó, veja. Ó, daí ele está te perguntando, tu quer saber a composição do 1 e do 2 ou só do 1? Eu quero dos dois, ó. Tá vendo? Ó? Daí eu tenho, ó. Lembra que a composição final aqui, ó, isso aqui é lá no início da coluna, no início da destilação, olha como é que era a composição. Daí foi passando o tempo até tu conseguir estabilizar com a composição do componente 1. Então, tipo, eu quero aprimorar isso aqui, ó. Daí tu, quem é que é o primeiro? É o Z1, ó. O Z1, né, que é o componente 1, lembra? Que é o propeno. E aqui é o 2, que é o propano. Certo? Então, ó, propeno, no início saiu lá com uma composição de 70% de propeno e 30% de propano, e à medida que o refluxo foi funcionando, o reboiler, ou seja, o processo foi sendo trabalhado, foi aumentando a pureza, ó. Tanto é que lá no final ele está estabilizado. Depois, digamos, o fluxo contínuo se deu aqui. Mas
eu quero deixar mais tempo de corrida. Dá para te trabalhar esse parâmetro de tempo, né? Pode deixar mais tempo a corrida acontecendo. Então, é só tu estabelecer. Então, aqui... E, ó, por exemplo, tu quer saber como é que oscilou a composição de fundo. Por exemplo, aí tu clica aqui 2 vezes no Z, ó. Quero dos dois também. Então, olha o que aconteceu, ó. Mesma coisa, ó. O azul, ó, propriedades. O azul vai ser o 1. Líquido, ó, líquido 1, fase líquida, né? Esse aqui é o vapor, VAP. E aqui é Liquid 2. Então, o que nos mostra isso aqui? E daí isso aqui, por exemplo, são perguntas que eu vou fazer de prova para vocês, né? O que me mostra essa curva? Quanto tempo demorou para estabilizar a saída de fundo da coluna de destilação? Então, assim, mais ou menos, pode fazer uma inferição, mais ou menos, estabilizou aqui, ó, a partir de 1 hora, né, estabilizou a saída. Agora, a máxima pureza lá de cima demorou mais tempo. Concorda comigo? Ó? Aqui ainda não estava estável, tá vendo? Ó? A estabilização se deu mais lá para esse tempo aqui, ó. Ficou estável mais ou menos nesse tempo aqui, ó. Aqui. Ó. Ficou estável mais ou menos em 6,5 vezes 10 na 4 segundos. Isso em horas dá quanto tempo? Ó. 6, 1, 2, 3, 4. Mais ou menos 18 horas. Puta, um dia inteiro produzindo produto fora de especificação. Estão percebendo isso? Para que serve a modelagem, por exemplo? Ela pode te ajudar a tu fazer previsões, né? Quanto tempo a estação vai ficar, né, a fábrica vai ficar operando fora de especificação. Então, pode tirar esse tipo de informação daqui. Tá? Então, pode falar, velho. Por acaso tem como fazer aparecer a unidade desses gráficos? A unidade é que assim, ó, Z não tem unidade, né? A unidade vai aparecer aqui, por exemplo, sei lá, quero algo que tem unidade, por exemplo, temperatura tem unidade, tá? Ó, quando eu boto a temperatura, aparece a unidade aqui, ó. Então, quer dizer que esses números aqui referem-se à temperatura. Tem unidade de tempo lá embaixo. Não. Tem quando tu faz o quê? Quando tu lembra, isso aqui é uma interface do Enzo, mas tu pode baixar isso aqui no teu computador, lembra? Lembra disso aqui? Ó, tu pode converter para Excel e baixar. Hoje é aula 15. Ô, Maurício, a gente vai fazer algum intervalo, hein? Podemos fazer. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Já vou terminar aqui, daí a gente faz, tá? Não, beleza, que hoje então, eu tô meio ruim e eu preciso comer. Mas tá bom, cara. Já te dou aí teu se eu tempo posso aí. fazer o intervalo, daí eu já ia sair aqui rapidinho. Ó, lembre-se aqui, ó.
Dá mais um minuto. Quando tu baixa o arquivo, tu tem que abrir o Excel, tá? E tu abre o Excel, ó. Daí tu procura. Onde é que tu vai lá? Abrir. Quem que tu quer abrir? Procura. Aula de hoje. Aqui. Aula de hoje, aula 15. Ó, tá vendo que ele não tá marcado como Excel, mas ele tu vai abrir. E quando tu abre, ele abre. Abrindo. É muita informação. Esse aqui vai dar umas 10, vai dar uns 10 gráficos esse aqui, por isso que está demorando tanto. Porque ele vai, eu acho que o limite de colunas do Excel, eu acho que é 200 ou 300 colunas. Agora tu imagina, olha quantas colunas que tu vai ter aqui. Até 72 mil segundos. Por isso que ele está demorando. Ó, me travou até o Excel. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Daí o que que ele fez aqui, Bruno? Ó, se tu olhares, ó, ele vai, ó, ele não vai até o final, ó. E ele tá te trazendo todas as informações, ó, do vapor, daí tem aqui, ó, as unidades, cada um dos valores, ó, pro stream, para coluna, para alimentação, para coluna, aqui a alimentação, aqui a coluna, aqui é o controlador. E daí, olha quantas informações gráficas que ele vai apresentar. Ó. Ó, o líquido de saída. E daí aqui tu pode usar esses dados para te criar os gráficos, tá? E daí o que que tu faz? Para que não ocorra o problema, tu tem que salvar, ó. Tu salva como, para ele não ficar naquele formato, tu salva ele como planilha Excel. Ó, salvou. E agora ele ficou redondo. E toda vez que tu for acessar o documento aqui, ó, ele vai estar como uma planilha Excel. Certo? Vamos fazer um intervalinho, então? 15 minutinhos. A gente retorna 21h05. Isso? Beleza, valeu.